Em relação à pressão arterial, né, não mudou muita coisa. A gente vai ter a mesma técnica que a gente já aprendeu anteriormente, né, e a gente só vai realmente aí revisar alguns pontos. Então, a pressão arterial, ela é a força com que o coração bombeia o sangue através desses vasos. É a determinação dessa força, esse volume sanguíneo, que vai definir a minha pressão. Essa pressão ela pode ser sistólica ou ela pode ser diastólica. Lembrando que para a gente ter uma boa pressão arterial, a gente precisa do débito cardíaco, volume sistólico e a resistência periférica total, que tudo envolve aí a quantidade de sangue que é mandada pelo coração, a resistência com que a artéria recebe essa quantidade sanguínea, o controle do corpo se essa quantidade sanguínea está menos ou mais alterada. Então, tudo é um mecanismo que funciona todos juntos para poder formar, então, a pressão sistólica e a pressão diastólica, tá? Então, a pressão sistólica, a gente, né, tem comumente chamada ela de máxima. Então, é quando o coração contrai, é onde exerce, então, o valor da pressão arterial sistólica, e quando o coração ele está naquele período de relaxamento, que a gente chama de período de repouso, é onde, então, a gente tem a pressão diastólica, que é o meu segundo número, que a gente chama de pressão mínima, tá? Então, a pressão arterial ela é transcrita com o valor de pressão sistólica e depois por uma barra ou então por um X e o valor da pressão arterial diastólica. A gente sempre tem que colocar assim, ou a gente usa a barra ou a gente usa o X, certinho? A unidade de medida em relação a pressão arterial é os milímetros de mercúrio, e aí a gente sempre, né, vai ler o número inteiro, né? 120 por 80. A gente nunca vai falar 12 por 8 entre profissionais de enfermagem. Lembrando que quando o paciente ele não entende o que é 120 por 80, a gente vai hoje falar 12 por 8 para ele poder ter a compreensão do valor que foi aferido da pressão arterial dele. Porém, quando a gente vai fazer anotação de enfermagem, quando a gente vai fazer algum reportar ao médico ou reportar à enfermeira, a gente sempre vai falar o número completo da pressão arterial, sempre o número inteiro, tá? Então, a pressão sistólica, ela vai é, normalidade de 80 a 120 e a diastólica de 60 a 90 na mínima. Isso para a ARRA, que é a Associação Americana do Coração, que é diferentemente da classificação que a gente tem aqui no Brasil, que a gente usa a sétima diretriz de hipertensão arterial. Então, aqui no Brasil, como os hábitos são diferentes e tudo mais, a gente tem uma outra classificação. Então, a classificação é essa aqui, dessa tabela que vocês estão vendo aí na tela, é a classificação em relação à sétima diretriz de hipertensão arterial. Então, aqui a gente tem os valores de normal, pré-hipertensão, estágio 1, 2 e 3. Então, aqui a gente tem os valores da PAS, que é a pressão arterial sistólica, e a PAD, que é a pressão arterial diastólica, tá? Esses valores ainda não mudaram, a gente está no ano de 2020 e a gente não tem ainda uma atualização depois da sétima diretriz de hipertensão arterial.